Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aí então para o próximo capítulo. Continuando de onde parei, daquela vez precisaríamos tirar um coelho da cartola para solucionar o problema de forma imediata e em seguida a longo prazo. Ao descer com a cabeça quente, encontrei na escada um visitante inusitado. Ele estava na parede bem visível e tomei um susto quando o ouvi. Um gafanhoto enorme de aparência assustadora, mas inofensivo. Eu não me considero uma pessoa mística, mas tenho insights, às vezes, que são resultados da leitura de alguns significados. O gafanhoto, por exemplo, em muitas culturas simboliza a falta de prosperidade, por serem associados às pragas que destroem as lavouras. Eu estava vivendo num momento muito esquisito e nunca tinha visto um bicho daqueles na Barra da Tijuca, a poucos metros da praia. Eu fiquei intrigado com aquele encontro inusitado e chamei a Luciana, contei a ela sobre o significado do gafanhoto e disse que aquele aparecimento não era casual e que iria tomar uma atitude simbólica, que marcaria o início da mudança radical daquela situação financeira em que nos encontrávamos. Entenda uma coisa que eu quero fazer uma pausa aqui, quando ele fala que ele tem insights, apesar de ele não ter nenhuma consideração com coisas místicas, mas através de leituras de livros, aquilo dali simbolizou para ele alguma coisa que lhe trouxe um insight. Quando você tem certos tipos de insights na sua vida, isso não significa exatamente que é simplesmente um insight e não é ocasional você ter esse tipo de coisa. Ou seja, todos os treinamentos que ele fez de leitura, de estudos, de experiências que ele teve na vida, veio lhe trazendo grandes experiências e bagagens. E em todas essas ocasiões, ele sempre costumava ter insights, como ele diz aqui. E esses insights, eu particularmente acredito para mim que isso daqui é o Senhor, é o Espírito de Deus em nós, nos guiando, nos dando aí a direção do que devemos fazer e como devemos tomar as nossas decisões, porque muitas das vezes nos sentimos inseguros ou amedrontados ou até mesmo podemos nos sentir acuados e pressionados diante de certas situações ou circunstâncias da vida, mas devido à nossa pequenez diante aí, comparando-se a Deus e tudo que existe entre os céus e a terra, como uma vez disse uma professora em uma sala de aula em que eu estava estudando, houve uma discussão religiosa na sala sobre fé. Essa professora, ela permitiu por um espaço de tempo, mas de repente, quando a sala estava bem exaltada, ela interrompeu e disse: gente, eu permiti que vocês discutissem sobre isso por um espaço de tempo para vocês perceberem como que a fé e as crenças, elas são particulares e individuais entre as pessoas. No entanto, vocês precisam saber uma coisa, que há mais mistérios entre os céus e a terra do que nós possamos imaginar. Dito isto, eu quero que a partir de hoje vocês não discutam mais sobre esse tipo de coisa aqui na sala de aula, porque aqui não é lugar para isso. Cada um fique com a sua fé e com aquilo que acredita, e vamos seguir o nosso ritmo natural, que seria as aulas, né? Aquilo dali me marcou de uma tal maneira que eu passei a estudar com mais cuidado e minuciosamente as crenças e o porquê as pessoas acreditam diferente umas das outras e por que as crenças, elas são tão diferentes a ponto das pessoas entrarem em conflitos, visto que nós sabemos que só há um Criador dos céus e da terra. E por que há tanta diversidades ou divergências de fé ou de crenças e ideias? Então eu passei a estudar um pouco mais isso para eu compreender essas coisas e passei de uma certa forma a compreender com mais facilidade o porquê todas essas coisas acontecem. Mas enfim, continuando aqui, tá? E dando uma explicação aí da minha particularidade, do porquê que eu estou falando aqui da fé e desse insight que ele teve. Então ele diz aqui, ó, peguei uma sacola plástica e coloquei
com muito cuidado e com muito medo o bichão dentro dela. Então contei a Luciana o meu plano. Vou pisar na sacola e matar este gafanhoto. Este gesto simbólico vai marcar a nossa virada de jogo. Luciana me olhava com os olhos arregalados, querendo entender o que estava acontecendo, mas em seguida me perguntou: e o que vamos fazer depois para resolver as coisas? Expliquei a ela que eu não sabia, mas que era muito importante que eu consumasse aquele ato. Percebe uma coisa, quando nós andamos pela fé, ou seja, nós temos uma intuição dentro de nós e essa intuição ela é tão forte que traz para você uma convicção de que você deve fazer aquilo. Você não sabe o porquê, mas você sabe que deve ser feito. Então eu chamo isso daqui também de um guia espiritual de Deus, de um Senhor contigo, te orientando e te guiando para você realmente fazer aquilo que deve ser feito. É claro que essa intuição, ela deve ser sempre levada em consideração se você não está prejudicando a vida de alguém ao ponto de trazer um mal para si ou fazer um mal tamanho para a pessoa que foge aí das expectativas de um ato pró-bem, tá? Então ele dizia isso sem saber direito, porque não estava seguindo nenhuma receita mágica ou ritual. Era apenas algo da minha cabeça, mas sentia que eu precisava fazer aquilo. A Luciana concordou e então parti para executar o plano. Peguei a sacola, fechei com um nó, fomos para fora da casa e a coloquei no chão. Em 1999 não tínhamos smartphones para filmar cada coisa que fazemos e que achávamos importante, mas tenho essa cena gravada em minha memória. Como a sacola era transparente, dava para ver os olhos esbugalhados do gafanhoto, como se estivesse pressentindo o seu fim. Eu olhei para o bichinho, fiquei com muita pena e disse: cara, eu faço cagada na empresa e agora eu vou matar o bichinho? Que culpa ele tem? Eu disse essas palavras com muita pena dele e estava propenso a recuar. Nessa hora, a Luciana segurou no meu braço, olhou nos meus olhos do jeito que só ela sabe fazer e disse: Flávio, se você veio até aqui, você deve ir até o fim. Amanhã será preciso firmeza para seguir em frente com nossas decisões. Eu concordei e pisei na sacola. Então presta atenção numa coisa, a importância de você estar bem acompanhado e você saber que mesmo diante das suas fragilidades, você precisa ter alguém do seu lado que te fortaleça, que te encoraje e que te faça realmente concluir o que você começou, desde que aquilo, claro, seja para o bem maior, como eu disse. E esse encorajamento que veio da parte da Luciana, eu em particular interpreto que ela confiava em seu marido e sabia exatamente o coração que ele tinha, o seu caráter, a personalidade dele, que jamais ele faria mal para alguém ou para algo se não houvesse um propósito maior naquilo. Então eu vejo também aqui nela a companheira dele agindo com muita sabedoria, não o permitindo que ele retrocede, se acovarde diante da situação e não faça o que deve ser feito. Dito isto, eu vou continuar para vocês entenderem e concluir o desfecho da história. Ainda me lembro do barulho do corpo do gafanhoto estourando como uma barata. Foi o fim daquele bichinho inocente, o início do fim de nossos problemas financeiros. Não porque matei o bichinho, não há nada de real nisso, é simbólico e explico a seguir. Voltamos para o quarto e viramos a noite trabalhando num plano de ação para conseguir reverter o quadro. Montamos um modelo de fluxo de caixa detalhado que simulava todas as variáveis de nosso modelo de negócios. Ao final, tínhamos um plano de ação que incluía todas as despesas que deveriam ser cortadas e a performance de vendas que precisaríamos ter
nos meses seguintes para com essa combinação quitar toda a dívida que adquirimos em pouco tempo, os 2,5 milhões de reais, em que valores atuais seriam uns 9 milhões. Para resolver o pagamento de funcionários no dia seguinte, abrimos uma concorrência com 3 bancos para abrirmos as contas de nossas 24 escolas. Cada escola operava com 3 contas diferentes, ou seja, um total de 72 contas diferentes com o banco que vencesse a concorrência. Fecharíamos o contrato com quem oferecesse as melhores taxas de crédito. Luciana organizou esse processo logo pela manhã e depois do almoço já tínhamos fechado com um dos bancos. O limite de cheque especial de cada conta aberta foi usado para pagar os funcionários. Com relação à redução de despesas, o pacote incluía desmontar todo o plano da consultoria de processos que envolvia a contratação de alguns profissionais de áreas como RH, operações, TI, além da devolução do prédio do quartel-general que eu havia comprado e anunciado para toda a empresa. A primeira atitude era que a demissão de 4 pessoas. Logo depois do almoço do dia seguinte à nossa madrugada de planejamento, confesso que foi muito difícil. Eu não tenho dificuldades de demitir alguém, mesmo não sendo agradável, mas aquelas pessoas eram especiais. Estavam 100% motivadas com o trabalho que estávamos começando a realizar. E para piorar, eu gostava muito e acreditava no potencial delas. Lembro-me bem de meu sentimento antes de entrar na reunião, que já estava marcada desde a primeira hora da manhã. Ao longo do dia, já sabendo o que faria, depois do almoço, passei várias vezes no escritório pelas pessoas que seriam mandadas embora. Elas tinham um olhar desarmado, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Meia hora antes eu pensei, eu faço cagada na empresa e eles têm que ser demitidos? Que culpa eles têm? Meu instinto era de recuar e de repente me dei conta de que o que estava sentindo era exatamente o que senti quando eu estava prestes a matar o gafanhoto. E me lembrei do olhar da Luciana segurando no meu braço e dizendo, faça o que tem que fazer. Então eu executei as 4 demissões com uma enorme dor no coração, mas aliviado porque não recuei e fiz o que deveria ser feito. O mesmo foi aplicado nas várias ações que planejamos, inclusive na devolução do prédio que compramos de uma construtora com a qual já havíamos feito outros negócios. Dito isso daqui, vou parar aqui neste ponto e continuaremos no próximo capítulo. Mas aqui deu para todos entenderem, inclusive eu, de que muitas coisas acontecem em nossas vidas que nós não entendemos, mas nós passamos a entender depois. Tudo o que precisamos fazer é confiar em Deus, termos fé de que estamos fazendo a coisa certa em prol de um bem maior, que tudo vai dar certo e nós com certeza teremos vitória. Um grande abraço para todos vocês e que vocês possam prosperar grandemente, fazerem grande proveito desses ensinamentos e dessas experiências vividas aí por Flávio Augusto. Grande abraço e até o próximo capítulo.